Um dos setores que sofreu a mudança mais abrupta com a pandemia do coronavírus foi o da educação. Esse é um consenso. O fechamento das salas de aula gerou uma onda de criatividade, acelerou mudanças e também deixou ainda mais fundo o abismo entre escolas públicas e particulares. Nosso papo de hoje é com um mestre em educação formado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele também atua em diversas ações de empreendedorismo social e é o CEO de um sistema que é referência em educação inovadora com alcance de mais de 12 milhões de estudantes. Obrigado por ter aceito o convite, Cláudio Sasaki. Eu que agradeço, um prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Olha, Cláudio, antes da gente falar, sobre educação, eu tenho uma dúvida pessoal. O que fez um cara bem-sucedido no mercado financeiro, você já foi vice-presidente de grandes bancos de investimento mundiais, mudar a chave aí para atuar nessa área tão desafiadora? Olha, eu tive muita oportunidade através da educação, né? Venho de uma descendência japonesa, meus avós imigraram do Japão para o Brasil e a educação sempre foi importante em casa. E quando eu acabei morando quase 10 anos nos Estados Unidos e quando eu voltei para o Brasil, para mim foi um choque a desigualdade social que a gente tem, que para mim é muito reflexo desse acesso desigual a uma educação de qualidade, né? E aí foi uma jornada pessoal mesmo, foi um chamado que eu fui sentindo que eu realmente precisava fazer alguma coisa, que eu não podia só ficar esperando e reclamando, mas que dependia de mim também. E isso coincidiu com a vinda dos meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, então falo como pai também, de pensar que um lugar para eles feliz de verdade não depende só deles estarem bem, mas enfim, do contexto em que a gente vive, né? Então foi isso que me motivou a largar essa carreira no mercado financeiro e trabalhar com educação. Perfeito, Sasaki. Quando a quarentena começou, as escolas aí de uma forma geral fizeram o que podiam para migrar para o ensino online, à distância. Algumas com mais, outras com menos estrutura. Você defende, para quando tudo isso passar, o ensino híbrido, é isso? Explica para a gente o motivo. Sim, a gente sabe que essa volta, né, quando ela acontecer, ela ainda vai ser cercada de muita incerteza, de muita mudança, não só pelas famílias que eu imagino que talvez não se sintam confortáveis de mandar os seus filhos para a escola ainda, até que a gente tenha uma vacina, né, confiável, acessível, mas também, se a gente tiver o caso de uma criança que for diagnosticada com a Covid, a gente vai ter que quarentenar aquele grupo que estava ali convivendo com ela, seja na sala de aula, seja no refeitório, seja até no transporte escolar. Então, a escola ela vai ter que estar preparada para conseguir atender tanto os alunos que estão na escola presencialmente, como aqueles que ficarem em casa. E esse é o contexto que o ensino híbrido fortalece, né? O conceito de ensino híbrido, na livre tradução do inglês, significa assim, uma mescla, uma mistura desse momento presencial, onde o aluno consegue se beneficiar muito dessa interação com os outros alunos e com o professor, e um momento onde ele estuda de forma autônoma, sozinho, tarefa de casa, por exemplo, através de uma plataforma virtual que hoje em dia, né, tem inteligência artificial que consegue entender quais as dificuldades que esse aluno tem e consegue trazer um conteúdo, uma forma de aprendizado muito mais focada no aluno, né, de forma personalizada. Agora, Sasaki, esse modelo de ensino é para todo mundo? Quem que pode tirar mais vantagem desse sistema? Eu acho que com menor ou maior grau de dificuldade, todos em tese poderiam. Mas é claro que depende de um mínimo de infraestrutura, e com isso eu quero dizer uma internet, né, que possibilite que esse menino ou menina consiga acessar esses conteúdos através de uma plataforma, estando em casa. E a gente sabe que não é, né, a realidade de muitos brasileiros e brasileiras, e também de algum tipo de dispositivo. Pode até ser um celular, mas ele tem que ser um celular que possibilite que o aluno consiga ver esses vídeos, consiga acessar essas plataformas. Então, partindo desse raciocínio, eu acho que a gente chega num assunto que é essa situação onde as desigualdades elas estão mais evidentes, né? Acho que a Covid ela acelerou, ela aumentou, ela expôs essa dificuldade, essa diferença grande entre os alunos ou pessoas que têm mais acesso a essas ferramentas, a essa tecnologia, a uma internet melhor, e aqueles que, num ambiente de casa, realmente não têm condições de ter
tranquilidade e infraestrutura para poder estudar da forma apropriada. Muito bem. Como entusiasta aí da educação, parece óbvio que você acredite que esse é o único caminho para a gente avançar enquanto sociedade. Se a gente pudesse imaginar uma linha do tempo de 0 a 10, Sasaki, onde o Brasil se encontra nesse momento? Eu acho que a gente está muito aquém. Eu daria uma nota 2 ou 3, porque se por um lado a gente conseguiu ter um acesso universal ou quase universal à educação, eu acho que esse contexto de isolamento social, ele acabou, como eu falei, expondo essas diferenças, essas desigualdades. Quando a gente fala de Brasil, é um país continental, a grande maioria dos alunos no Brasil estão em escolas públicas, a maioria dos alunos eles não têm as mesmas condições de dar continuidade, né, a esse processo de ensino-aprendizado que acontecia na escola. Então, eu acho que a gente ainda, como país, precisaria que a educação fosse realmente um projeto de governo, né, de país, não fosse um projeto partidário. Eu acho que é um projeto de todos nós. Muito bem. Sasaki, vamos partir para as perguntas dos telespectadores, né? Vamos tentar ser o mais objetivo possível para atender o maior número de pessoas. Por exemplo, o Tiago Rodrigo perguntou assim: qual a forma de recuperar esse tempo perdido, né? A mudança, readequação da grade curricular, o que pode ser feito? Eu acho que são 3 passos básicos. O primeiro, a gente precisaria de uma avaliação diagnóstica assim que esses alunos voltassem para a escola o mais rápido possível, para que a gente possa identificar quais foram as lacunas que ficaram. Segundo, a gente passa por uma abordagem, tanto em sala de aula como nas tarefas de casa, no meu ponto de vista, de uma forma muito mais individualizada, porque as lacunas não são iguais para todos, né? E aí eu acho que a tecnologia ela pode ter um papel muito importante. E o terceiro ponto é um trabalho realmente socioemocional. Como eu falei, a maioria dos brasileiros, né, que estão em casa não tem condições ideais. Eu acho que a gente poder também falar sobre isso e tratar esse aspecto, ele é crítico no processo de aprendizagem. Sim. A Adriana Dantas, ela é do Piauí, ela tem uma pergunta ousada aqui, que eu acho que é a pergunta que todo educador se faz. Como será a educação após a pandemia? Você consegue imaginar, Sasaki? Olha, eu acho que tem alguns fatores que vão ser muito importantes. O primeiro, como eu falei, até que a gente tenha uma vacina confiável e acessível, esse modelo híbrido ele vai prevalecer, porque os alunos vão estar alternando momentos em casa e na escola. Então, de novo, uma plataforma inteligente que consiga entender as dificuldades de cada um e quase como se fosse um professor particular, conseguir ir ajudando nesse processo de aprendizado, eu acho que isso assim é o primeiro ponto chave para conseguir cobrir essas lacunas que ficaram. E acho que o segundo ponto é que nesse momento onde a escola ficou exposta, né, e a sala de aula saiu da casa da escola para a casa das famílias, as famílias nunca tinham assistido uma aula do professor. A gente não entrava na sala de aula, agora a gente assiste todos os dias. Então, eu acho que essa proximidade que os pais agora ganharam, eu acho pouco provável que no futuro eles abram mão disso. Muito bem. O Hugo, ele é professor e mandou uma mensagem, não informou de onde é. Ele disse o seguinte, sobre ensino híbrido, né? Que, segundo ele, no Estado, agora já voltando à educação pública, só funciona para alunos interessados, não é? E, segundo a experiência dele, apenas 30% ou 40% dos alunos faz as atividades. Eu quero saber da sua experiência no ensino particular, justamente para orientar esses professores, né? Depende muito também, Sasaki, na sua visão, da capacidade, da criatividade de manter o interesse do aluno desse professor? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a tecnologia ela resolve uma parte do problema, né? Mas a provocação que a gente tem que se fazer é do ponto de vista também da metodologia, né? Não adianta a gente simplesmente replicar o que a gente fazia presencialmente agora de forma virtual. Eu acredito que existe também uma provocação com relação à forma que a gente trabalha para conseguir manter o engajamento desses alunos, sobretudo aqueles que, mesmo no modelo presencial, não se engajavam tanto. Eu acho que o desafio ele é o mesmo, talvez a gente só tenha a possibilidade agora de usar ou de criar, de arriscar um pouco mais para trabalhar de outras formas. Cláudio, para a gente encerrar, uma resposta com o coração. Mesmo diante de todas as dificuldades, com certeza o Brasil, na sua avaliação, não passaria de ano com apenas 2 pontos, mas por que acreditar na educação? Olha, eu acredito que não existe outra forma da gente, como país, ter
melhores condições e oportunidades para todos, se a gente não elevar o nível de educação dos brasileiros. E a gente não está só falando da educação cognitiva, né? Também ela é cognitiva, acho que esse é um primeiro passo, mas se a gente não possibilitar que cada brasileiro tenha oportunidade de escolha, sabe, que as pessoas não tenham que aceitar aquilo que a condição socioeconômica que ela nasceu lhe coloque, mas que ela tenha condições de escolher, de criar o seu futuro, de aproveitar as oportunidades que a vida traz, eu não tenho a menor dúvida que a gente, como país, vai estar num lugar infinitamente melhor, que as decisões que vão ser tomadas, elas também vão ser muito melhores, que a violência, que as desigualdades sociais, elas vão, eu acho que ser infinitamente menores, e a gente pode pensar num projeto de país se realmente a educação for a prioridade de todos nós. Foi uma honra conversar com você, Cláudio Sasaki. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço demais pela oportunidade, um abraço a todos.